Oi, eu sou o Iguinho. Meu nome é João Pedro. Eu sou o Nicolas. Eu sou o Gui. E meu nome é Léo. E nós somos Seus coleguinhas do aplicação. E aí, pessoal? Hoje nós, alunos do oitavo C, nos reunimos aqui para fazer um podcast sobre o livro Capitães da Areia, de Jorge Amado. Capitães da Areia é talvez o romance mais influente do autor Jorge Amado. Clássico absoluto dos livros sobre infância abandonada ou crianças abandonadas. Ele assombrou ou encantou várias gerações e permanece tão atual quanto na época que foi escrito. A história fala sobre meninos abandonados que viviam de pequenos furtos e golpes, aterrorizando a cidade de Salvador. Causou impacto desde seu lançamento, em 1937. Chegou até a ser queimado em praças públicas. Então, o tema do nosso grupo é: e se houvesse o Estatuto da Criança e do Adolescente na época dos Capitães da Areia? Essa proposta foi dada pela professora Maria Isabel, de língua portuguesa. Lembrando que a história dos Capitães da Areia se passa na época de 1930. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, foi criado em 13 de julho de 1990. Hoje, essa lei completa 26 anos de proteção à infância. A adoção do Estatuto é um marco para a ampliação do direito das crianças e dos adolescentes do país. Tá, um dos principais direitos que o ECA impõe para a criança e o adolescente é ele ter direito à educação, escola. O que vocês acham sobre isso dentro do livro? Dentro do livro a gente vê muitas vezes que educação não há, mas isso até certo ponto é compreensível para garotos adolescentes, né? Porque nem todos têm a educação que os pais deveriam dar. E sobre o direito de ir à escola, com certeza, se todos os meninos, né, do grupo tivessem o direito de ir à escola, com certeza nada da história da trama teria acontecido, né? Hoje em dia todas as crianças têm direito à educação e isso é meio que obrigatório, né? E eu garanto que se eles tivessem essa educação, porque eles são, isso prepara eles para a vida profissional. Então, como no final do livro, não sei dar muito spoiler, mas cada um toma um rumo da sua vida. E eu acho que se tivesse a educação presente na infância deles, cada um teria uma oportunidade de trabalho melhor que as outras. Seria mais fácil escolher o ramo para onde que ia. Pedro Bala fica confuso. Se ele tivesse escola, talvez ele teria uma melhor oportunidade de escolher de trabalho. Com certeza. Porra! Para, imbecil! Cada um ter uma escola ali para estudar seria muito importante, né? Porque assim cada um podia ter uma percepção do seu futuro e saber o que vai correr atrás, o que vai trabalhar e poder ser alguma coisa quando crescer. Que, na verdade, foram bem poucos que tomaram um rumo e foram alguma coisa, assim. Tu não acha, Igor? Temos como exemplo o professor que, em meio a tudo, ele teve uma grande mudança de vida. O professor foi o único que, mesmo sem educação, conseguiu seguir um rumo, vamos dizer, dentro da lei. Mas se os outros tivessem escola, poderiam ser professores, músicos, atores, matemáticos. Eu acho que esse rumo que ele conseguiu tomar foi mais por talento, como era a arte, ele era um verdadeiro pintor. Mas nem todos ali têm o dom em alguma área. Assim, eu acho que a escola seria fundamental como preparação para a educação mesmo. Formar homens, advogados. E também foi um pouco de persistência, porque mesmo como as pessoas diziam no livro, que os desenhos eram feios e tal, em meio a isso, um cara ainda gostou das suas pinturas e tentou incentivá-lo a, aprender a desenhar mais e, como ele estava desenhando pro cara, aí o cara chegou nele e falou assim, eu posso te dar uma bolsa para estudar aqui. Uma chance. E também, como o professor seguiu um rumo bom, tem aqueles que seguiram um rumo ruim, tipo Volta Seca, que acabou virando parte dos cangaceiros, fazendo furtos, que já não era muito diferente do que ele havia fazendo. E o gato que virou um trapaceiro na cidade que ele foi lá, roubar dinheiro dos coronéis. Pois é, assim você vê que uma escola para todos esses meninos formariam profissões
melhores. Melhores de grandes cargos, não um cangaceiro, algo assim. Outro tópico também extremamente importante é a questão da saúde, que no livro foi bem importante. Realmente foi bem importante, porque adicionou vários personagens novos que influenciaram bastante e tiraram alguns que já tinham uma certa popularidade entre os leitores. Sim, um exemplo claro disso é a Dora, que entrou ali no meio da história por causa dos pais dela que tinham morrido de bexiga, né? E se encontrou com os Capitães da Areia e também morreu devido a uma doença. E isso tá claro no livro. Claro que se tivesse hospitais na época, isso não teria acontecido. Tá, e outros personagens principais também que morreram, ou quase morreram, foi o Boa Vida e o... Almiro. Almiro e Boa Vida, ambos pegaram bexiga, o Almiro primeiramente, e antes do Almiro falecer por causa da doença, junto aos companheiros no Trapiche, ele acaba infectando o Boa Vida. E o Boa Vida decidiu então se exilar do grupo para não contaminar ninguém. E isso causou uma dor extremamente grande, porque tanto Almiro quanto Boa Vida eram peças importantes no elenco. E pro leitor foi horrível, e para professor, que tinha como Boa Vida seu melhor amigo, também foi de partir o coração. A cena em que Boa Vida deixa o grupo para não acabar afetando ninguém. E claro que você percebe nessas horas que se houvessem hospitais, tanto Almiro poderia ter sobrevivido, quanto o Boa Vida poderia ter continuado com o grupo. Sim, e na época até existiam hospitais, só que tipo era mais... favorecia mais os ricos, não as classes baixas não tinham muita oportunidade de vida de saúde. Tanto que tinha o Lazareto, que era um local mais acessado para os pobres, que... Era para quem tinha lastrim, que é um jeito menos pior de falar bexiga ou varíola. Mas todos eram ruins do mesmo jeito. No livro até aparece que os ricos têm oportunidade e os pobres não. E como dito no livro, lá era literalmente um inferno, porque era um cuidado isolado de toda a população e, como diz no livro também, era um inferno. O lazareto não era como uma clínica ou como um hospital onde você se interna. Lá eles simplesmente jogavam todos os infectados, alguns loucos, e deixavam todos juntos, como se fosse uma grande cadeia para infectados, doentes. Era como esperar o próprio enterro. E também, tipo, não colocava pessoas lá que tinham lastrim, bexiga, colocava pessoas que tinham umas doenças, tipo, bem mais leves e, ao conviver muito com as pessoas que tinham bexiga, acabavam sendo infectados por aquela doença, sendo que não tinha nada a ver. E isso aumentava o risco de morte. E era quase impossível sair de lá vivo, né? Lá tu ficava a Deus dará. Ou tu se cura ou tu morre. E se tivessem hospitais públicos na época que atendessem a todos, como o SUS hoje em dia, poderiam atender alguns deles, ou a grande parte, que tinham um certo problema, como os sem pernas, que tinham ódio por tudo e por todos, por tudo que ele passou, né? E como Volta Seca, que existia uma certa psicopatia dentro dele. E provavelmente com esses hospitais públicos também viriam alguns psicólogos que poderiam ajudar o grupo com isso. Sem contar as ajudas sociais, né? Que com certeza tem a ver com saúde também. Porque não tem como uma pessoa como eles, que não tinham acesso a hospitais, muitas vezes se machucavam em golpes ou tentativas de roubo e acabavam com aqueles ferimentos infeccionando e tal. Isso com certeza faria toda a diferença para eles. Um acesso à saúde, alguém que estivesse ali para cuidar deles. Sim, e como eles conviviam tipo, com grandes responsabilidades, mesmo quando crianças, passando por várias dificuldades, isso mexia muito com o psicológico deles. Tanto como viver tipo, na vida do crime, isso meio que desmanchava a infância deles. E como o Guilherme falou, tipo, eles se machucavam com essas coisas assim e não tinham onde
por exemplo, se curar. Eles tinham no máximo o padre que não podia fazer grandes coisas por eles, era só uma ajuda. Muito por falta de ajuda, a Dora se encaixou tão bem, porque ela, sendo uma mãe para eles, ajudava com curativos, ajudavam com coisas simples que a saúde poderia proporcionar. Às vezes uma simples conversa para ajudar com os seus problemas, ou então um simples Afeto. curativo, alguma coisa em algum machucado, com certeza já mudaria toda a perspectiva deles. A Dora na história fez até um mini papel de psicóloga ajudando, conversando com o grupo ali, com o Periwala, que tinha uma outra visão com as mulheres. Depois daquilo, ele conseguiu mudar de opinião. E vemos que a Dora, sendo uma menina da idade dos meninos, conseguiu fazer uma total diferença, uma grande diferença, de se imaginar o que profissionais na área fariam. Imagina um psicólogo em ação, um médico em ação, faria toda a diferença para o grupo. Agora, complementando o que o Guilherme disse, se a Dora sem profissionalismo nenhum conseguiu mudar um pouco a mente dos Capitães da Areia, agora pensa um psicólogo com 5 anos de experiência profissional ajudando eles diariamente ou acompanhando a vida deles. É sempre bom lembrar que quando se falam de os meninos dos Capitães da Areia, são mais de 100 meninos, né? 100 moradores de rua. Agora imagina, 100 meninos com potencial, tendo uma saúde boa, tendo uma educação boa. Pô, todos esses pequenos aspectos fariam um bem gigante para a comunidade. Iria dar rumo para a grande maioria, ou para quase todos. Isso seria muito bom para eles. Eles usavam a força, a saúde e o que eles tinham pro mal, para tentar roubar, fazer golpes, fazer essas coisas. Imagina se eles tivessem alguma experiência e pudessem ajudar a sociedade ali na época. Muitas vezes não era nem por eles quererem ser mal, era por questão de sobrevivência. Então, por isso que o grupo acha que uma ajuda na saúde, com certeza mudaria toda a trama. Agora mudando um pouco, outro aspecto bastante importante é o fato das agressões, né? Que estão presentes em quase todos os capítulos e em quase todos os momentos. Sim, a maioria dos personagens também sofre agressão dos policiais, por causa que eles são, vistos pela sociedade como maus elementos. Então, os policiais, eles se sentem com a liberdade de agredir eles. Um exemplo é o Volta Seca, o Professor e o Sem Pernas. O Sem Pernas, por exemplo, enquanto ele teve um tempo que ele ficou preso, ele sempre foi zombado por um homem que ficava junto com ele e agredido pelos policiais também e pelo homem. Agora, o Volta Seca, ele também sofreu quase as mesmas coisas que o Sem Pernas. Ele sofreu agressão dos policiais e por isso ele guardou um ódio, dentro dele que ele levou pra vida, né? Não é à toa que no final da trama ele vai, pegar um ônibus, um trem, e ele acaba encontrando os cangaceiros. Aí ele fica, com ódio do policial e pede pro um dos cangaceiros pra matar os 2 policiais que aparecem por conta desse ódio que tem dentro dele. Pra descontar, né? Um outro caso de violência que também aconteceu com o professor foi no capítulo Manhã como um Quadro, que ele, só porque era um menino de rua, que estava perto de uma pessoa rica, que tinha um certo dinheiro, e estava desenhando ali, estava perto, depois que o cara saiu, que o cara que levou ele pro rio depois saiu, o policial foi perguntar se o menino não tinha assaltado ou roubado ele. Outro aspecto que aparece bastante é o trabalho infantil, que hoje em dia tu não pode trabalhar com menos de 14 anos, a não ser sendo menor aprendiz. E tu, Guilherme, o que tu acha? Eu acho que o trabalho está bastante presente na trama, tanto quando os mafiosos, né, as gangues da Bahia, contratavam os meninos para fazerem pequenos furtos, pequenos roubos, de uma maneira meio errada, continua sendo um trabalho. E tanto quanto quando a Dora desce o morro após seus pais morrerem, ela sai procurando trabalho. E ao invés de recusarem
trabalho para ela, por ela ser muito nova ou algo assim, recusam apenas porque ela estava com histórico de doença na família. Então conseguimos perceber que o trabalho infantil na época era bastante utilizado. Outro capítulo que também retrata bastante isso é aquele Luzes do Carrossel, que é quando Volta Seca e os Sem Pernas vão trabalhar. E aí, o que vocês acham sobre esse capítulo? Eles começam a trabalhar, né, quando um antigo dono de parque de diversões traz o carrossel até a cidade e buscando funcionários, ele contrata os meninos, né, e acaba sendo muito importante para a história. Porque foi a primeira oportunidade de emprego honesto que eles tiveram. E também, a partir disso, eles também tiveram uma parte da infância deles que eles não tiveram. Eles conseguiram brincar, né? Ter a infantilidade deles ali. Sim, como o Nicolas disse, e complementando um pouco o que o Guilherme disse, eles tratavam as coisas muito como adulto, conversavam do jeito que agiam, as coisas que faziam em geral. Mas quando tinha alguma oportunidade como essa de brincar no carrossel, eles aproveitavam como se fossem crianças de verdade. Por exemplo, o Sem Pernas, que nunca tinha se sentido tão bem depois que aquilo tudo de ruim tinha acontecido com ele na polícia. E foi uma felicidade de verdade. Foi a primeira vez que ele ficou realmente feliz. Teve 2 vezes incerto no livro que ele ficou feliz. Essa foi a primeira e depois que ele foi adotado. Mas depois que ele foi adotado, ele percebeu que não era realmente por ele, e sim pelo filho da mulher. Sim, eu acho esse capítulo das Luzes do Carrossel muito bonito, né? Porque te faz pensar, mesmo eles sendo um grupo de ladrões, né? Mesmo eles muitas vezes estuprando mulheres, muitas vezes roubando para sobreviver, fazia falta esse lado de infância deles. Fazia muita falta. E ao se divertir ali, tu pensa, se eles não precisassem, né, trabalhar, se eles pudessem aproveitar a infância, será que tudo não seria diferente? É uma reflexão bonita de se fazer. Sim, com certeza. Uma das coisas incluídas no Estatuto da Criança ou Adolescente é a proibição de venda de bebida alcoólica e de drogas ilícitas para os menores de 18 anos, e também os jogos de azar. Então como, nosso assunto é se houvesse ECA na época dos Capitães de Areia, eu acho que não seria, na minha opinião, não seria, muito... Eles não iam respeitar essa lei de jogos de azar, porque, eles já estão roubando, né? Já estão cometendo um crime. Então, eu acho que eles não estariam ligando para uma lei que eles não podem fumar, beber, jogar jogos de azar, sendo que para eles já não são crianças. Eles são mais adultos, eles já têm suas responsabilidades. Então, eu acho que eles não estariam ligando para as leis que são propostas pelas pessoas que estão no poder, e sim para o que eles acham que é bom para eles. E, como mostra nos capítulos, se não me engano é o gato, que ele está jogando lá num bar, aí chega os marinheiros e ele começa a trapacear no jogo para ganhar dinheiro. Então a vida deles é em volta da malandragem, né? Viver fora da lei. Então eu acho que não ia adiantar muita coisa se houvesse essas leis para jogos de azar, droga, bebidas, etc. Eu já discordo um pouco. Eu acho que com todo o lucro que eles têm de furtos e golpes, se não fosse permitido a venda de drogas, jogos de azar, bebida para menores, eles fariam um melhor uso desse seu dinheiro, sabe? Dessa sua renda. E talvez pudesse ajudar mais os meninos. Porque como eles não têm perspectiva de como vai ser o próximo dia, eles gastam mesmo de todo o dinheiro que eles têm com fumo, com bebida, mas talvez com uma lei que não permitisse essa compra, talvez guardariam dinheiro ou comprariam coisas mais úteis. E a partir desse ponto de vista também, agora eu também estava percebendo, se eles não tivessem uma primeira oportunidade, de experimentar como isso era proibido, eles não iam ter esse vício, né, gastar, porque eles não teriam, como é que é a palavra mesmo? Com certeza, experimentar. Não teriam como experimentar e não teriam o uso frequente. Então eu acho sim que isso influencia bastante. Chegamos agora, acho que ao
não ao principal, mas ao mais polêmico dos tópicos: reformatório. Esse vai dar o que falar, porque o reformatório está presente em quase toda a trama e as cenas mais pesadas, diga-se de passagem. Realmente o reformatório aparece bastante nesse livro. Primeiramente no primeiro capítulo, quando tem as cartas, que o diretor do reformatório envia uma carta e também recebe várias críticas do padre, que delatou vários casos de tortura que tinham lá, e da mãe de um menino de rua, que disse que ela preferia que o filho dela estivesse em meio aos capitães da areia do que dentro do reformatório. E outro capítulo que é dedicado só ao reformatório tem o nome de reformatório, que o capítulo conta como é a história do Pedro Bala dentro do reformatório depois dele ser pego, que ele passa 8 dias na Cafua, que é um lugar horrível. O reformatório, como, né, o nome antigamente já dizia, ele é para reformar as pessoas, deixar para a sociedade atual, a sociedade da época, né, formar cidadãos de bem. Só que na época eles usavam métodos muito cruéis, eles batiam nos menores infratores que lá haviam, e entre outras coisas. Isso era meio que terrível, né, porque além de eles ficarem machucados psicologicamente e fisicamente, eles não saíam de lá melhores, eles sempre saíam com mais raiva e piores do que entraram. Então, eles já não tiveram o carinho da mãe, um afeto da família. O que vai adiantar eles serem maltratados só para eles ficarem com mais raiva? Então, acho que o reformatório ele contribuiu muito e bastante para alguns capitães de areia que ficaram lá, que passaram um tempo no reformatório, assim formando o caráter deles atualmente. Com certeza. Voltando um pouco naquilo da Cafua que o João tinha mencionado, realmente foi uma das piores partes do livro, né? Porque, pensa, apesar de ser uma ficção, essa história do Jorge Amado realmente existia. Então, pensa quantos meninos de rua ou meninos que participavam de grupos como Capitães da Areia não foram levados lá, torturados. E isso realmente é muito doloroso. Hoje em dia não temos mais isso e acho que fez um grande bem para a sociedade. Eu acho que os reformatórios acabaram, eu não tenho certeza, mas eu acho que principalmente por causa dos casos de violência relatados por vários dos menores que estiveram lá. Com certeza. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar um pouco sobre o orfanato, que teve uma grande importância também. O orfanato teve uma grande importância ali na morte de Dora, né? Que o seu problema, assim, de sua morte, a sua doença, começou ali devido a mudança muito drástica. Condições precárias, assim, né? Hoje em dia nós ainda temos orfanatos, só que com uma grande melhora. O orfanato hoje em dia é muito útil para crianças que realmente foram abandonadas por seus pais ou são órfãos mesmo. E hoje, a partir dos 18 anos, o órfão é liberado e tem um bom funcionamento, diferente de como era antigamente. E na época eles saíam com um pouco de formação para a vida, mas não era muito necessário para o essencial, né, para eles conseguirem viver bem. Hoje em dia eles já saem com uma formação para serem profissionais, grandes profissionais, e não é tão ruim como antigamente. Agora mudou bastante, eu acho que está bem melhor do que antigamente. E que, de certa forma, acaba sendo muito melhor que os reformatórios. Com certeza. Bom, então para finalizar, acho que esses são os principais pontos do Estatuto da Criança e do Adolescente que mais teriam influenciado no trama do livro. Sim, espero que tenha gostado do programa. E antes de finalizar, eu acho que todos são assuntos bem importantes e foram bem interessantes ser debatido aqui, e é isso. Indicamos o livro, excelente livro, obrigado pela audiência, fechou?
Valeu, pessoal. Valeu, até mais. Até mais, boa tarde.